começar com as orações, tá? Lembrando que é o desapego de nós mesmos, né? O desapego de si mesmo, que nós estamos nesses 10 dias preparatórios, né? Nos desapegando de nós mesmos e do espírito do mundo, buscando compreender melhor a vontade de Deus e, através de Maria, chegar ao plano do Senhor de salvação. Vamos lá, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Criador, visita as almas dos teus, enche de graça do alto os corações que criaste. És chamado Paráclito, dom do Deus Altíssimo, fonte viva, o fogo, a caridade e unção espiritual. Que tens 7 dons, és o dedo da direita de Deus, solene promessa do Pai a inspirar nossas palavras. Acende a luz para os sentidos, infunde o amor nos corações, fortalece a fragilidade do nosso corpo com virtude para sempre. Afasta para longe o inimigo, traz-nos sem demora a paz. Assim, guiados por ti, evitaremos todo mal. Concede-nos que por ti saibamos do Pai, conheçamos também o Filho e em ti, Espírito de ambos, acreditemos em todo o tempo. Glória seja dada a Deus Pai, ao Filho que dos mortos ressuscitou, e também ao Paráclito, por todos os séculos. Amém. Envia, Senhor, o teu Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste o coração dos teus fiéis com a luz do Espírito Santo, concede-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as tuas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Stella, ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo Gabriel a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os fogos do povo teu ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três um louvor. Amém. Bom, então posso começar agora, né? Porque é bastante texto. Vamos lá. Especialmente nos últimos tempos. É por Maria que a salvação do mundo começou, e é por Maria que deve. Maria quase não apareceu na primeira vinda de Jesus Cristo, a fim de que os homens, ainda pouco instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se afastassem da verdade, apagando-se intensa e grosseiramente a ela, por causa dos encantos admiráveis que o Altíssimo lhe havia concebido, inclusive exteriormente. O que é tão verdadeiro em São Dionísio, a Areopagita nos deixa por escrito que, quando a viu,
a teria tomado por uma divindade por causa de seus encantos secretos. Beleza incomparável, se a fé na qual estava bem confirmado não lhe tivesse ensinado o contrário. Mas na segunda vida de Jesus Cristo, da segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deve ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de por ela fazer conhecer, amar e servir Jesus Cristo, uma vez que não substituirão mais as razões que o levaram a ocultar sua esposa durante a vida e a não revelá-la, senão bem pouco depois, desde a pregação do Evangelho. Tá dando para ir ou vocês querem que eu pare um pouquinho? Pode ir? Deus quis revelar e manifestar Maria nos últimos tempos. Deus quer, portanto, revelar e manifestar Maria, a obra-prima de suas mãos, nesses últimos tempos. Primeiro, porque em sua profunda humildade, ela se escondeu neste mundo e se colocou mais abaixo que o pó, tendo obtido de Deus e de seus apóstolos e evangelistas que não fosse manifestada. Segundo, porque sendo a obra-prima das mãos de Deus, tanto no nosso mundo pela graça, como no céu pela glória, Ele quer, por meio dela, ser glorificado e louvado sobre a terra pelos viventes. Isso é muito importante, né? Ele quer, por meio dela, ser glorificado e louvado sobre a terra dos viventes. Como ela é a aurora que precede e descobre o sol da justiça, que é Jesus Cristo, deve ser conhecida e vista para que Jesus Cristo também o seja. Caramba, muito importante isso. Pois é, vamos fazer uma meditação. Então, até aí nós temos que no início, na primeira vinda de Jesus, ela permaneceu oculta para que ele cumprisse a missão dele, para que ele fosse o foco de todas as atenções, apesar dela fazer parte dessa divindade, ela se silenciou para que Jesus cumprisse sua missão. Agora ele está falando da segunda vinda. Essa segunda vinda, ela vai estar junto, vai aparecer para que Jesus seja glorificado através dela. Isso já vem acontecendo, né? Através das mensagens, de tudo dos milagres, das graças que já vem sendo alcançada já há bastante tempo através de Nossa Senhora. Isso também comprova que os últimos tempos virão e que Maria se faz cada dia mais presente. Até mesmo nas consagrações, nos estudos, nós estamos vendo que as pessoas estão se achegando mais a Jesus através de Maria. Continua, Margarita. Alguém mais entendeu alguma coisa até aqui? Alguém mais teve algum discernimento do que Margarita leu? Não? Prosseguimos? Então vamos lá. Quarto, sendo a via pela qual Jesus Cristo veio a nós pela primeira vez, ela será ainda quando ele vier na segunda vez, embora de maneira distinta. Então ele quer dizer que ele veio através dela. Sendo o meio seguro e a via reta e imaculada para ir a Jesus Cristo. E o encontrar perfeitamente é por ela que o devem achar as boas almas chamadas a brilhar em santidade. Aquele que achar Maria encontrará a vida, mas não pode achar Maria quem não a procura. Não pode procurá-la quem não a conhece, pois não se procura nem se deseja um objeto desconhecido.
É preciso, portanto, que Maria seja mais conhecida do que nunca, para maior conhecimento e glória da Santíssima Trindade. O sexto, Maria deve brilhar mais do que nunca, em misericórdia, em força e em graça nesses últimos tempos. Em misericórdia para trazer de volta e receber amorosamente os pobres pecadores e extraviados que se converterão e voltarão à Igreja Católica. Em força contra os inimigos que voltarão à Igreja Católica. Em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, cismáticos, maometanos, judeus, ímpios, empedernidos, que se revoltaram terrivelmente para seduzir e fazer cair, por meio de promessas e ameaças, todos aqueles que lhes foram contrariados. Enfim, ela deve brilhar em graça para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis servos de Jesus Cristo, que combaterão pelos seus interesses. Sétimo, enfim, Maria deve ser terrível para o demônio e seus asseclas, como um exército em ordem de batalha, principalmente nesses últimos tempos, porque o demônio, sabendo bem que tem pouco tempo e muito menos do que nunca... Peraí, deixa eu ler de novo que eu li mal. Enfim, Maria deve ser terrível para o demônio e seus asseclas, como um exército em ordem de batalha. Principalmente nesses últimos tempos, porque o demônio, sabendo bem que tem pouco tempo e muito menos do que nunca para perder as almas, redobra todos os dias seus esforços e seus combates. Ele suscitará em breve cruéis perseguições e armará terríveis ciladas aos servos fiéis, verdadeiros filhos de Maria, que lhes dão mais trabalho para vencer do que os outros. Nossa, isso é muito forte. Quer falar alguma coisa, Vânia? O que nós vamos aí, que o caminho mais certo, você também pode falar daquilo que você está lendo, viu? Não, mas eu acho que é bom você... Eu vou continuar esse 7, depois você fala mais um pouco, tá? É grande essa parte 7. É principalmente essas últimas e cruéis perseguições do demônio que aumentarão todos os dias até o reino do anticristo, que se deve aplicar à primeira e célebre predição e maldição de Deus lançada no paraíso terrestre contra a serpente. Venho a propósito explicá-la aqui para a glória da Santíssima Virgem e para a salvação de seus filhos e a confusão do demônio. Porém, inimizade e a mulher, entre tua raça e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu armarás ciladas ao seu calcanhar. Deus nunca fez e formou, senão uma única inimizade, porém irreconciliável, que há de durar e mesmo aumentar até o fim. É entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Trindade e os filhos sagazes de Lúcifer. Deste modo, o mais terrível inimigo que Deus constituiu contra o demônio é Maria, sua santa mãe. Então esse é o pior inimigo que o demônio tem. Ele a adotou desde o paraíso terrestre, embora ela existisse ainda apenas na sua mente. De tanto ódio contra esse maldito inimigo de Deus, tanto engenho para descobrir a malícia dessa antiga serpente, tanta força para vencer, arrasar e esmagar esse orgulho ímpio, e o demônio a teme mais. Não só todos os anjos e homens, mas em certo sentido, mais do que o próprio Deus. Ira, o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente maiores do que os da Virgem Maria, pois as perfeições dela são limitadas. Mas é que,
Primeiro, Satanás, sendo orgulhoso, sofre infinitamente mais por ser vencido e castigado por uma pequena e humilde serva de Deus. E a humildade dela o humilha mais do que o poder divino. Segundo, porque Deus deu a Maria um poder tão grande contra os demônios que estes temem mais, como foram muitas vezes obrigados a confessar pela boca dos seus possessos. Um só de seus suspiros por alguma alma, um só de seu suspiro por alguma alma, do que as preces de todos os santos, e uma só de suas ameaças contra eles, do que todos os seus outros tormentos. O que Lucifer perdeu por orgulho, Maria o ganhou por humildade. O que Eva condenou e perdeu por desobediência, Maria o salvou por obediência. Eva, ao obedecer à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao demônio. Maria, ao se tornar perfeitamente fiel a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou à sua majestade. Deus estabeleceu não apenas uma inimizade, mas inimizades, não só entre Maria e o demônio, mas entre a raça da Virgem e a raça dos demônios. Isso quer dizer que Deus pôs inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Eles não se amam nem têm qualquer afinidade um com os outros. Os filhos de Belial, um escravo de Satanás, os amigos do mundo, pois é a mesma coisa, quer dizer, então, os filhos de Belial, os escravos de Satanás e os amigos do mundo, que são a mesma coisa, sempre perseguiram até hoje e perseguirão mais do que nunca aqueles e aquelas que pertencem à Santíssima Virgem, como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel. E Esaú, seu irmão Jacó, que são as figuras dos reprobos e dos predestinados. Mas a humilde Maria avançará sempre a vitória sobre esse orgulho, e tão grande que chegará a lhe esmagar a cabeça onde reside seu orgulho. Ela descobrirá sempre seus fingimentos infernais, dissipará seus conselhos diabólicos e seus conselhos diabólicos. Não, dissipará sempre seus conselhos diabólicos e protegerá até o fim dos tempos seus fiéis servos contra a garra cruel do demônio. Ai, Maria é muito mãe, né? O poder de Maria, sempre todos os diabos, brilhará particularmente nos últimos tempos, quando Satanás armará ciladas ao seu calcanhar, isto é, aos seus humildes escravos e a seus pobres filhos que ela suscitará para fazer a guerra ao demônio. Eles serão pequenos e pobres, segundo o mundo, e rebaixados diante de todos como calcanhar, pisoteados e perseguidos como calcanhar o é em relação aos outros membros do corpo. Mas, em troca, serão ricos de graça de Deus, que Maria distribuirá abundantemente, grande santidade diante de Deus, superiores a toda criatura pelo zelo ardente e tão fortemente apoiados pelo socorro divino que, com a humildade de seu calcanhar e em união com Maria, esmagarão a cabeça do demônio e farão triunfar Jesus Cristo. Nossa, que lindo isso! Fala alguma coisa, Vânia, eu tô emocionada. Eu tô esperando separar, né? Você disse que ia dar uma pausa, mas tá muito bem explicado. Tudo isso foi só um parágrafo, foi uma continuação. Pois é, está muito bem explicado. Maria, em sua humildade,
vencerá sempre o demônio orgulhoso e ostentador. Para ele ser comparado com Maria, uma serva de Deus, ele já se rebelou contra Deus, mas a raiva dele está sobre a mulher, porque ele fez perder a Eva, mas a Maria ele não conseguiu. Maria veio preparada para aceitar, dar o sim e trazer ao mundo Salvador. Não pense que, como Jesus, ela não foi perseguida, ela foi muito perseguida, e Jesus colocou José ao lado dela, para que, além do Espírito Santo, ela tivesse um amparo, uma família, e Jesus pudesse nascer numa família. Sendo que ele vai procurar sempre humilhá-la e aos que a seguem. Ele vai colocá-los em uma posição tal que serão machucados, feridos, discriminados. Todos nós que seguimos a Cristo e a Maria passamos por várias provações. Isso não é obra de Deus, é obra do inimigo. Então, por Jesus, quando passamos por tudo isso e somos colocados a nível do calcanhar em relação ao corpo, porque ele quer ser a cabeça da serpente, certo? Satanás quer ser a cabeça da serpente, e nós, servos humildes, que precisamos acompanhar os ensinamentos de Jesus e de Maria, sendo filhos verdadeiros da mãe, guiados pelo Espírito Santo, somos o pobre calcanhar. Mas esse pobre calcanhar, em sua humildade, como foi Maria, o exemplo, vai esmagar a cabeça de todo mal, de toda serpente. Do mal que toda serpente, suas legiões, o demônio e seus seguidores serão esmagados por nós, simples seguidores de Maria, humildes, querendo aprender e no cotidiano divulgar a palavra de Deus. Somos humildes, ninguém tem o preparo dado a Maria e a Jesus, mas sabemos ouvir, aceitamos, e em nosso coração recebemos aos dois. Então, somos obedientes à vontade de Deus, e todos os que acompanham a Satanás querem ser mais, querem ser melhores. Então, nesse mundo existem os humilhados e os exaltados. Por isso Jesus diz, os humilhados serão exaltados, e os exaltados não chegarão a lugar nenhum. É assim, sempre foi assim, continuará sendo assim. Por isso, servos, seguidores de Jesus e de Maria, devem procurar na sua vida servir como Jesus serviu, silenciar como Maria silenciou, pois no último momento todos serão exaltados e o demônio derrotado. É isso que está tão bem explicado aí, no meu entendimento, eu falo dessa maneira. Se alguém tiver uma outra visão, pode colocar. Você, Margarida, também deve ter entendido, né? É muito forte a leitura de São Luís Grignion de Montfort, muito forte. E quando a gente explica sem a leitura, fica muito superficial, porque nem todos têm o trabalho de ler. É mais demorado, mas é mais profundo. Todos têm a oportunidade de tirar o seu próprio entendimento. Então, vamos lá. Vamos continuar, então. Aí a letra B é a devoção a Maria é necessária particularmente nos últimos tempos. Enfim, Deus quer que sua Santa Mãe seja hoje mais conhecida, mais amada, mais honrada do que nunca foi. O que acontecerá, sem dúvida, se os predestinados adotarem com a graça e luz do Espírito Santo a prática interior e perfeita que lhes
revelarei em seguida. Eles verão, então, tão claramente quanto a fé lhes permitir, essa formosa estrela do mar, e chegarão ao porto seguro, apesar das tempestades e dos piratas, seguindo sua conduta. Conhecerão as grandezas dessa soberana e se consagrarão inteiramente ao seu serviço como seus súditos e seus escravos de amor. Provarão suas doçuras e suas bondades maternais e a amarão carinhosamente como seus filhos bem-amados. Conhecerão as misericórdias do que ela está repleta e sentirão a necessidade de seu socorro. E recorrerão a ela em todas as coisas como a sua querida advogada e medianeira, Jesus Cristo. Saberão que ela é o meio seguro, mais fácil, mais duro e mais para chegar a Jesus. Amarão a ela de corpo e alma sem limite, para pertencer do mesmo modo a Jesus Cristo. Mas quem serão seus servos, escravos e filhos de Maria? Serão um fogo ardente, ministros do Senhor, que atearão o fogo do divino amor por toda parte. Serão como flechas pontiagudas na mão da poderosa Maria para transpassar seus inimigos. Serão os filhos de Levi, bem purificados pelo fogo das grandes tribulações e bem unidos a Deus, que trarão o ouro do amor divino no coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo. E serão, por toda parte, o bom odor de Jesus Cristo para os pobres e os pequenos, e um odor de morte para os grandes, os ricos e os orgulhosos mundanos. Serão nuvens tornitruantes que voarão pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo, e sem se apegar a nada, sem se espantar, nem se afligir com nada, derramarão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Trovejarão contra o pecado, clamarão contra o mundo, golpearão o demônio e seus asseclas, e transpassarão de um lado ao outro, para a vida ou para a morte, com sua espada de 2 gumes. Da palavra de Deus, todos aqueles a quem forem enviados da parte do Altíssimo. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, o Senhor das virtudes dá a palavra e a força para operar maravilhas e conquistar despojos de seus inimigos. Dormirão sem ouro nem prata, e o que é melhor, sem preocupações no meio de outros padres eclesiásticos e ecléricos. No entanto, terão as asas prateadas da pomba para ir para uma intenção da glória de Deus e da salvação das almas aonde o Espírito Santo os achar, e deixarão os lugares onde estiver pregado tão somente o ouro da caridade, que é o cumprimento de toda a lei. E agora o último parágrafo que diz: enfim, sabemos que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que seguirão as pegadas de sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade, ensinando a via estreita, Deus na pura verdade, segundo o Santo Evangelho e não segundo as máximas do mundo, sem se afligir nem fazer acepção de pessoas, sem poupar, ouvir, nem recear nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão em sua boca a espada de 2 gumes das palavras de Deus. Carregarão nos seus ombros o estandarte ensanguentado da cruz,
o crucifixo na mão direita e o terço na esquerda. Os sagrados nomes de Jesus e de Maria em seu coração, e a modéstia e a mortificação de Jesus em toda a sua conduta. Eis os grandes homens que virão, suscitados por Maria, por ordem do Altíssimo, para estender seu império sobre os dos ímpios, idólatras e maometanos. Mas quem será? Só Deus o sabe. Cabe-nos calar, rezar, suspirar e esperar. Esperarei firmemente no Senhor. Eu creio que aqui termina, né? Sim, é a parte 2. Gente, é muito forte essa parte toda, né? Muito, muito forte. E daí para frente, muito forte. Nós estamos nos desapegando de nós mesmos e das coisas do mundo. Então, é toda uma doutrinação, ensina dos últimos tempos, que serão através de Maria. Ela foi assunta ao céu, como eu já falei lá no início, ela permaneceu calada, mas agora ela está falando ao mundo espiritual, ao mundo carnal, lutando a favor dos filhos, verdadeiros filhos de Deus, que alinha o caminho mais reto para se chegar a Jesus, e através dela sempre foi. Tudo passa por ela, do início ao fim. E quando ele fala aí, quem serão os filhos de Maria? Somos todos nós que seguirmos as orientações, nos consagrarmos, estivermos de acordo com a vontade de Deus, pela intercessão da Virgem Maria, orando a ela, buscando-a sempre, cumprindo os seus ensinamentos como Jesus cumpriu. Então, ele é muito mais profundo do que qualquer palavra que eu possa dizer. E a cada um cabe discernir de acordo com o seu coração, porque é o Espírito que está guiando. Todas as vezes que eu renovo, desde a primeira vez, eu senti essa força aí, e cada vez que eu leio ou ouço, hoje eu estou ouvindo, né, não estou lendo, mas é essa emoção. E daí para frente cada vez mais. Por isso que eu acho muito válido ou lermos antes, ou alguém ler para nós e a gente ir meditando, falando. Fica mais extenso? Fica. Se daqui a pouco o Espírito instruir de outra forma, seguiremos a instrução do Espírito. Mas neste momento, Maria se quer fazer, conhecer através desse tratado e através de São Luís Grignon de Montfort, que tão bem a colocou para essa consagração. É a melhor consagração que existe, a mais profunda. E por isso nós a repetimos todo ano. Eu vou te dizer uma coisa, eu já fiz... Nunca me tocou assim tão forte. Não sei se da outra vez vocês fizeram tipo um resumo. Eu acho que lendo, meditando o que a gente está lendo, eu acho que fica mais presente. Sabe? Essa é a sua opinião, a sua forma de chegar a Maria. Mas existem muitos que não gostam nem de ler, nem de ouvir. Então, que Deus toque o coração, foi o que eu falei. Nesse momento, suscitou-se que fosse lido. Então, está sendo lido. E aqui a gente fala da compreensão que a gente tem, né? E aí cada um vai ser tocado a ler ou a ouvir ou a ser feito, já foi feito de várias outras formas. E é o Espírito que guia. Nesse momento é lendo. Eu vou dar só uma paradinha, que deve ser alguma coisa urgente aqui, a ligação da minha filha. Só um minutinho, gente, já volto. Tá, para a gente encerrar. Todos, eu acho que a Hilda conseguiu compreender, a Rosileia, a Simone conseguiu entender alguma coisa? Consegui, sim. Só um trecho aqui
Peraí, deixa eu só... E, no entanto, possuirão asas prateadas da pomba para voar com a pura intenção da glória. Essas asas prateadas... É o Espírito Santo que nos dá. Aham. Através da compreensão daquilo tudo que a mãe quer de nós e do nosso entendimento, do abrir de nossa coração. A palavra está sendo divulgada, a consagração está sendo feita, ele está colocando, é um simbólico, né? O Espírito Santo é a pomba, as asas de prata é toda a grandeza que possui aquele que nos criou e aqueles que o vão seguir. Serão semelhantes, similares em conhecimento, em combate, né? Porque ela diz que esses verdadeiros, humildes, é que esmagarão a cabeça da serpente. Esses que se comportarem e agirem de acordo com os ensinamentos de Jesus e Maria. Essas águias é como a águia que voa, né? Até alcançar o mais alto possível. E a prata é a luz que resplandece. No meu entendimento, no entendimento, no discernimento que o Espírito Santo me dá. Entendeu? Lendo outra vez, pode-se ter um outro discernimento, porque é o Espírito Santo que age. Entendeu? Para mim é isso. Para você, dentro do seu contexto de espiritualidade, de busca, de estudo, de procura, de aprofundamento, pode ser outra coisa. Tudo que a gente ouve, aperfeiçoa no cotidiano e na unidade com os irmãos, vai sendo lapidado pelo Espírito. E é ele que nos guia. Eu acho isso maravilhoso. E é para ser lido assim mais de uma vez. Com certeza. Uma questão da leitura, tá? Eu prefiro que vocês leiam, até porque não é a primeira vez que vocês fazem, tá? Pela experiência de vocês, pela explicação bem dada que vocês dão, pelas pausas que você faz, entendeu? Vocês fazem assim, e assim, eu consigo acompanhar melhor. Talvez eu não tenha tanta habilidade de ler como vocês, de sentir até o que a Margarita falou, que é forte e tudo mais. Ela vai falando nas pausas, eu vou voltando, e realmente mas assim, eu talvez lendo não conseguiria sentir isso, entendeu? Porque é a minha segunda vez, tá? Por isso que eu te fiz essa pergunta, e assim, eu deixo assim, posso até ler, mas prefiro que vocês leiam com mais experiência, entendeu? Não sei se a Hilda concorda ou a Carol também. Eu concordo com você, Simone. Eu concordo com você. Pois é isso que a gente está buscando, né? Cada vez estar mais próximo da vontade de Deus. Então, se ler é o melhor, vamos continuar lendo. Entendeu? Até o Espírito Santo suscitar outra coisa, porque é ele que suscita. Entendeu? É isso, é para isso que nós estamos aqui, né? Para buscar esse cotidiano e esse aprofundamento, pelo menos durante esses 33 dias. E depois o Espírito vai suscitando se devemos voltar no livro, onde devemos voltar, onde devemos sublinhar, onde devemos escrever, como na Bíblia, né? A gente estuda a Bíblia diariamente, e aqueles que forem tocados também estarão com o tratado da verdadeira devoção a Maria. E é desse jeito. E tem todo um conjunto, né? Não é uma unidade, é uma única pessoa. Somos vários os membros, né? Que temos que seguir o ensinamento maior. Então, isso todo um processo. E no processo a gente só pode aprender quando quer, porque Deus não vai invadir. Quando não quiser, se afasta, deixa, entendeu? Mas tudo é um processo e quem comanda é o Espírito Santo, é a Trindade Divina. Ok? Vamos fazer a nossa... Hoje não tem o diácono, ontem o diácono estava, deu a bênção. Pois é, ontem a gente estava cantando lá no Jacaré. Mas
Tá? Hã? Hoje foi mais profundo. Hoje foi muito mais profundo. Mas a passagem é muito profunda, né? É muito forte, né? Porque Jesus quer que a gente conheça a mãe dele como ele quer, né? Isso é muito forte. Isso é muito forte. Como nós temos condições de conhecer também. Isso é muito individual. O amor a Maria, como todo amor, né? Amor é amor, mas cada um vai dosando. É como no relacionamento da vida da gente. A gente ama os filhos, mas a gente vai aprendendo a amar cada vez mais, vai passando por dificuldades ou vai podando, corrigindo, né? É o amor que mais se assemelha ao de Deus, é o amor da mãe pelos filhos, eu acho. É isso. Então, que Deus abençoe a todos, já que eu não tenho diácono, eu peço ao Espírito Santo que abençoe a todos, que a Mãe Santíssima esteja amparando-nos nesse caminhar, que a noite seja de muita luz e muita paz.